Primeiramente, gostaria de cumprimentar, né, os presentes a esse evento, agradecer o SENGE, a figura do Raul, o convite ao DIEESE para estar participando das comemorações de 65 anos, né, do sindicato. E assim, o Raul chegou a mencionar o que é o DIEESE e tal, mas assim, como eu estou vendo um público bem jovem, né, que está entrando no mercado de trabalho e até aproximando-se do sindicato, seria bom assim um pouco falar rapidamente o que é o DIEESE, né? O próprio nome diz o que é o DIEESE. O DIEESE é intersindical, ou seja, é uma instituição das entidades sindicais brasileiras. Ela é uma instituição que foi criada em 1955. Qual que foi o objetivo quando os sindicatos falaram: nós precisamos de um órgão de assessoria técnica? Quando, em 55, teve uma inflação muito elevada, né? O Brasil é caracterizado por um processo inflacionário que foi controlado há bem pouco tempo. Muitos não conviveram com o período de alta inflação, mas é um drama da sociedade brasileira que viveu durante muitos anos com esse problema da alta inflação. E muitas vezes chegavam nas negociações com os patrões e falavam assim: eu quero tanto de reajuste, eu quero tanto de reajuste. E eles sempre se deparavam com a seguinte pergunta: baseado em que vocês reivindicam tantos por cento de reajuste? Então, o DIEESE, a primeira pesquisa que o DIEESE fez para o movimento sindical foi a pesquisa de custo de vida, né? Isso começou na década de 50. Em Minas Gerais, nós temos o escritório de Minas já há mais de 30 anos, né, aqui em Minas Gerais. E o SENGE é um dos nossos parceiros mais antigos do escritório. Provavelmente o SENGE ele tem há mais de 25 anos que o SENGE é filiado ao DIEESE, é sócio do DIEESE, né? E ao longo desses anos, nós já estabelecemos parcerias em vários estudos. Então, quando o Raul solicitou esse trabalho, né, de análise do mercado formal da engenharia e tal, foi até uma satisfação fazer um trabalho totalmente diferente do que a gente fazia anos atrás. Porque anos atrás, a conclusão do estudo é que o mercado de trabalho dos engenheiros era estagnado, o mercado de trabalho dos engenheiros não crescia, não empregava, né, a remuneração estagnada. Então, quando você vê um trabalho hoje apontando um mercado que contrata engenheiros e que as profissões relacionadas às engenharias crescem mais, muitas vezes, do que a contratação de vários outros profissionais, é uma satisfação, né, para a gente acompanhar. Antes de vir para essa apresentação, eu peguei um estudo que a gente fez para o SENGE, do perfil da categoria, baseado na mesma fonte de dados, que esse estudo ele foi baseado na RAIS, né? A RAIS é um registro, né? É um registro que as empresas são obrigadas a fazer para o governo federal, né? De todos os funcionários contratados do ponto de vista formal. O que seria esse contrato formal? É a carteira assinada, quem está registrado com carteira assinada, e aquele que é, por exemplo, funcionário público e é estatutário. Então, essa base de dados, ela é censitária. Então, salvo o empresário ou o responsável pelo setor não informar, todo mundo tem que estar registrado nessa base de dados, né? Então, um pouco assim, um panorama geral que eu gostaria de apresentar antes de começar a apresentação, eu já coloquei
Depois a gente abre para questionamentos, alguma pergunta que surja ao longo da apresentação, né? Quem está passando... pode passar, Miguel? Então, um pouco do que são a fonte de dados do estudo, eu já coloquei, né? Que o estudo foi baseado na Relação Anual de Informações Sociais, né? Que é a RAIS, que é elaborada pelo Ministério do Trabalho, possui caráter censitário, né? E aí eu coloquei só a título de informação, né? Que tem alguns vínculos empregatícios, algumas formas de inserção no mercado de trabalho, logicamente que não são captadas. Por exemplo, tem muito engenheiro que trabalha de forma autônoma, aquele que é conta própria, aquele que está sem registro em carteira. Isso não foi captado por esse estudo, né? E também, né, no caso, por exemplo, de alguns engenheiros que estão em cargos de direção, opção da empresa informar se ele, por exemplo, quando fala, ele é diretor, ele é gerente. Algumas informam a profissão desse gerente diretor, né? Então, para falar assim, o fulano é diretor e é engenheiro. Aí, essa pesquisa capta essa informação do engenheiro. Caso a empresa só coloque diretor, então, provavelmente, essa informação de alguns altos salários da engenharia não são captadas, né, nessa base de dados. Pode passar. Aí são as famílias, né, todas as especialidades da engenharia que foram abordadas no estudo. Alguns, por exemplo, igual geólogos, né, a gente coloca muito porque o CENGE, no caso, ele representa esses profissionais nas negociações. Então, como o estudo é voltado para o sindicato, a gente coloca como a título de informação, apesar de stricto sensu não ser engenheiro. Interessante também aqui, né, em Minas, né, deve ter muito oceanógrafo, né? Ou seja, na base de dados, aí o dado aí a gente até brincou. Como? Para passar a apresentação? Só para laser. Tá. Né, aqui os geólogos e tal. Eu acho que todos sabem, né, que a especialidade da engenharia, como nós vamos perceber, é engenharia civil, né? Mais de 30% dos profissionais da engenharia são engenheiros civis, né? Pode passar, por favor. Aí o estudo são um resumo do que o estudo que está contemplado no estudo, né? Tem aí o número e distribuição geográfica dos engenheiros. Quando fala vínculo, vocês podem, de certa forma, ler engenheiros. Por que a gente chama vínculo e não engenheiro, né? Por exemplo, porque tem engenheiros que ele tem 2 vínculos. Por exemplo, ele faz jornada de 4 horas num lugar e 4 horas em outro. Então, na verdade, é uma pessoa só. Mas são 2 vínculos, né? Então, na verdade, quando eu falo, por exemplo, tem 24 mil engenheiros em Minas Gerais, talvez tenham 23 mil engenheiros em atividade, porque alguns têm um vínculo com a prefeitura e um vínculo com a empresa privada, por exemplo, né? Então, é por isso que toda vez que está colocado vínculo, vocês podem traduzir como um engenheiro, né? No caso, é cada um que... Aí, isso com contrato formal. Isso com contrato formal, gente. Tem que estar formalizado, porque senão a base de dados não capta essa informação. E aí a gente vai, né, no estudo, a gente vai observar como que se deu essa evolução desses vínculos nesse período, qual que são as especialidades, qual que é o quantitativo, como que se deu a evolução dessas especialidades no estado e no Brasil, sexo, segmento etário. Depois tem os setores de atividade, e aí é importante, por exemplo, quando a gente vê que a economia está em crescimento, a gente vai conseguir, por esse estudo, por exemplo, captar inclusive os setores que cresceram mais, né? Que nem todos os setores tiveram a pujança, por exemplo, da construção civil, né?
Então, você vai observar, por exemplo, que engenheiro eletricista, por exemplo, não teve essa pujança dentro do Estado, como foi observado para engenharia civil, engenharia de Minas. E aí a gente vai entender um pouco, pelo estudo, por que esses setores teve esse crescimento, né? E, por final, a gente fecha apresentando dados de rendimento, a jornada de trabalho, que são relacionadas com esses vínculos. Então, vamos lá. A dimensão da categoria, né? Dos engenheiros em Minas. Minas Gerais é o terceiro estado que mais emprega engenheiros no país. E por estar na região sudeste, os outros dois, então ele é o terceiro maior na região sudeste e no Brasil, né? Então, vocês observam que o primeiro que mais emprega, tem mais vínculos de engenharia, é São Paulo, que tem, né, na região sudeste, ele tem quase 56% dos vínculos dentro da região sudeste. Tem o Rio de Janeiro e depois vem Minas Gerais com 24.400 vínculos, que representa 17% na região sudeste, e dentro do Brasil é por volta de 10, 11% o quantitativo dos engenheiros, que Minas, né, a representatividade dos engenheiros no Brasil. Pode passar. Aí a gente apresenta a evolução, né? Aqui a gente apresenta a evolução da engenharia como um todo para o Brasil, né? Que vocês podem observar taxas de crescimento bastante expressivas ao longo dos anos. Então, por exemplo, no estudo antigo que a gente fez e que eu consultei antes de vir, a gente, por exemplo, de 89 até 97, houve uma retração do mercado de trabalho da engenharia. De 97 até 2004, houve um ligeiro crescimento da engenharia, mas sequer foi capaz de recuperar os números de engenheiros que tinham em 89. Né? Então, você ficou uma década e meia com o mercado praticamente ou em recessão ou estagnado. Né? Então, por exemplo, hoje, sempre tem aquela brincadeira, né? O que você quer que o seu filho seja? Então, era médico, advogado e engenheiro. Na década passada, quando falava que o filho queria ser engenheiro, o pessoal desesperava. Pô, meu filho sequer vai... Ah, tá. Então, muitas vezes, né, quando falava assim, meu filho quer ser engenheiro, então era uma preocupação para a família. Hoje não, voltou a ser um motivo de empregabilidade. Fala assim, quando ele formar, ele vai ser empregado, provavelmente no setor, e com boa remuneração, né? Pode passar, Miguel. Então, aí, enquanto o Brasil cresceu 52%, né, Minas Gerais cresceu 66,8% no período. Né? Em alguns anos, por exemplo, a taxa de crescimento dos vínculos foi acima de 10%. Quando você pega uma média de crescimento dentro desse período, você observa que é uma taxa média anual de 8,9% ao ano. Então, a cada ano aumenta o número de vínculos em quase 9% em Minas Gerais, né? Então, esse dado, ele é muito relevante para quem, igual, por exemplo, uma entidade sindical que muitos anos aí conviveu com um cenário, né, de estagnação, de retrocesso de algumas conquistas. Então, esse período é um período, né, que está sendo muito importante, né, de avanços para os interesses, né, para as negociações coletivas, do ponto de vista do empregado da engenharia. Pode passar, Miguel. Aí, a gente apresenta também no estudo a distribuição, né? Quais que são as ocupações da engenharia que são mais numerosas. Por exemplo, a engenharia civil sempre foi
mais numerosa no estado. Mas olha aqui, em 2004 ela era 31,4% do total dos vínculos da engenharia. Em 2010 ela já está quase 35%. Então, por que acontece esse movimento aqui? É porque a engenharia civil está crescendo mais rápida do que o conjunto das outras engenharias, né? No caso, quando você pega, por exemplo, no caso de engenheiros eletricistas, em 2004 eles eram quase 16%, e agora no estado eles são apenas, pouco mais de 12%, 12,5%, 12,6%. Ou seja, essa foi uma atividade, um segmento da engenharia que não acompanhou o ritmo de crescimento das outras engenharias, né? Isso dentro do estado. Pode passar. Aqui, esse quadro, que também está no estudo, ele foi colocado simplesmente para a gente dar um panorama, mais ou menos, do que representa, vamos dizer, cada ocupação da engenharia no total do Brasil. Então, por exemplo, no geral, Minas Gerais, aqui tem um dado aqui embaixo que não está aparecendo, Miguel, é 10,9%, é isso? Então, no geral, Minas Gerais emprega 10,9% dos engenheiros, né? Mas todo mundo, até no nome do estado, tem a questão Minas Gerais, né? Olha lá, engenharia de Minas tem 37% dos vínculos da engenharia de Minas no Brasil, né? Então, quando você fala em engenharia de Minas e que, por exemplo, a indústria extrativa mineral, né, que é as commodities, né, que no caso, que nos últimos anos a demanda chinesa aumentou muito e tal. Então, quando vocês vão lá na frente e vão olhar, né, quando for apresentar o crescimento específico daquela atividade, vocês vão observar que a engenharia de Minas é um destaque em termos de crescimento de vínculos nesse período, né? Isso é reflexo da atividade econômica, dessa questão. Então, hoje, por exemplo, muitas vezes os estudantes já procuram, falam, a engenharia de Minas está bombando. Se daqui 10 anos, por exemplo, acontece uma coisa, a China para de demandar tantos minerais, tal, provavelmente a engenharia de Minas vai perdendo força. E isso tem um impacto muito grande dentro do estado, do ponto de vista da questão, porque aqui emprega grande parte dos engenheiros de Minas do Brasil. Aqui é para as meninas, né? Estou vendo aqui, tem muitas estudantes aqui no público. Então, olha só, vocês têm que fazer muita engenharia ainda, muitas entrarem ainda no mercado de trabalho para tentar equilibrar essa distribuição entre os sexos, né? Então, olha só, a cada ano você vai observando que tem se observado um aumento contínuo, no caso, né, na participação feminina entre os vínculos da engenharia, mas ainda não chegou a representar nem 20% ainda dos vínculos são ocupados por mulheres, né? Então, esse é o quadro. Então, isso está representando o seguinte, que a taxa de crescimento das mulheres, né, está sendo superior do que a média, por isso que ela está aumentando essa participação. Pode passar, por favor? No caso de Minas, o que acontece é o seguinte, a gente observa que Minas sempre teve uma participação ligeiramente maior de mulheres no mercado formal das engenharias do que no Brasil, porque no Brasil agora chegou a 16 e pouquinho, 16,5%. Aqui está 17,5%. Mas o que a gente observa é que o ritmo de expansão dessa participação em Minas, ele se deu de forma um pouco mais lenta, né? Então, o que eu estou chamando desse ritmo de expansão da participação? Porque tanto o Brasil quanto Minas Gerais aumentou o número de vínculos de mulheres em torno de 75% no período, né? Então, por exemplo, se lá atrás
tinham 10 mil vínculos, né, que são menos, 1.000 vínculos, por exemplo, hoje tem 1.750 vínculos, ou seja, aumentou 75%. Isso, grosso modo, tanto para o Brasil como para Minas Gerais. Agora, em Minas Gerais, o que a gente observou? Que os vínculos de homens, né, no mercado, se deram em ritmo maior do que aconteceu no Brasil. Então, os vínculos de homens aumentaram em torno de quase 50%, né, no período aqui em Minas. E no Brasil um pouco menos. Então, no caso, é por isso que a expansão, né, da participação da mulher em Minas Gerais não se deu num ritmo tão acelerado como se deu no Brasil. Pode passar. Aqui é a questão da faixa etária, né? Então, por exemplo, em 2004, a gente observa, por exemplo, no Brasil, que até 29 anos, 21% aproximadamente eram de engenheiros até 29 anos, né? E aqui, né, a gente observa as demais faixas etárias, né? Aqui, o que a gente observa? O que a gente pode falar um pouco a esse respeito? No geral, isso aqui, ele meio que mostra que o mercado está dinâmico. Por quê? Porque quando o mercado está estagnado, existe uma dificuldade muito grande de jovens inserir no mercado de trabalho, e os velhos são logo, né, a pessoa que vai chegando no final da carreira, a empresa, o cara está com a energia, né, já não está com aquela energia de um jovem, por exemplo, de 39 anos, então logo tem um PDV, não sai da empresa, tal. Quando o mercado está aquecido, o que acontece? Acontece que tem uma demanda muito grande e tem uma tendência de maior permanência no mercado de trabalho, né? Vocês observam aqui, por exemplo, que a participação de engenheiros com mais de 65 anos, ela mais do que dobrou, né? Então, hoje ela é 1,3% do total de vínculos e 1,5% para o Brasil, enquanto em 2004 ele era bem menor. Então, de certa forma, esse dinamismo da economia tal, é um dos fatores explicativos para isso. Lógico que não é o único, né? Aqui, por exemplo, em alguns segmentos, por exemplo, em 49 anos, o estudo, eu não estou com esse quadro apresentado aqui, mas a gente observa que, inclusive, reduziu em algumas faixas o número de vínculos. Então, provavelmente, isso seja resultado de um período que a economia não empregava tanto engenheiro. Aqueles engenheiros né, manteve mais ou menos estável aquele número de engenheiros, ocasionando uma certa redução em alguns segmentos.